Boa tarde a todos e a todas. Espero que esteja todo mundo bem aí, se cuidando, todo mundo vacinado, se vacinando. E retomando, então, os nossos seminários, hoje a gente tem um enorme prazer aqui de ter um colega, José Dias Nascimento. Ele é graduado em Física e tem mestrado em Astrofísica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez o doutorado na Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, na França, e é professor do Departamento de Física da UFRN. Além disso, ele também já foi visitante em várias universidades na França, na Universidade de Paris, em Toulouse, nessa Universidade Paul Sabatier, e em Grenoble, Universidade de Grenoble. E também nos Estados Unidos como Visiting Scholar da Universidade de Harvard, onde ele continua como um pesquisador associado, continua trabalhando em colaboração lá. Tem uma produção bastante vasta, só gostaria de destacar que ele tem muita experiência observacional com grandes telescópios, né, como, por exemplo, o VLT, Keck, Gemini, Subaru. Então, tem esse lado, eu diria assim, bastante observacional, bem forte. E hoje ele vai falar para a gente, né, a gente está tentando fazer uma colaboração aí, um canal de conexão entre as diferentes especialidades. Ele vai falar sobre espectrofotometria de alta precisão e o estudo de exoplanetas, exoluas, escurecimento do limbo, atividade e rotação estelar. Então, por favor, Zé Dias, fique à vontade. Obrigado, muito obrigado, Alton. Eu agradeço pelo convite. De fato, sempre muito bom, né? Eu preparei para os estudantes, principalmente, como você disse, né? Pós-docs, estudantes, e ali a gente vai junto, né? Então, apresentar para estudantes é mais difícil, porque eu também não queria dar a ideia que muitas vezes, quando eu era estudante, eu tinha que um talk, o pesquisador apresentava tudo pronto. Então, eu saía disso e dizia assim, pô, não tem mais nada para fazer, eu vou mudar de área, porque o cara aí já fez tudo. Então, eu quero exatamente fazer o contrário do que eu via quando era estudante, de tentar abrir mais do que fechar portas, né? E já começa pelo título. Na verdade, eu ia falar só de evolução e estrutura estelar, né? Depois eu falei até na organização, né? Eu falei para ela, ó, vamos colocar talvez um título mais curto. Depois esse título foi ficando maior, porque falar de evolução e não falar de exoplaneta seria um pouco, né, muito clássico e tal. E depois eu falei, putz, mas talvez o ponto central seja exoplanetas e exoluas, mas o calcanhar disso, para mim, hoje é o escurecimento do limbo, que é uma área que a gente tem focado exatamente olhando para esse futuro aí, que é a missão Plato, que eu vou detalhar um pouco mais. Então, na verdade, esse título ele foi escorrendo entre exoplanetas, exoluas, escurecimento do limbo, e acabou nesse título aí maior, né, que ficou juntando um pouco de tudo, que está conectado, obviamente, com essa questão observacional que você bem citou. Algumas coisas eu não vou conseguir falar hoje, né? Eu juntei mais ou menos o que o grupo faz, né? O meu grupo lá no Rio Grande do Norte, junto com alguns pesquisadores da França e outros aqui do CFA, e o que poderia realmente estar, assim, nessa conexão entre vocês e esse nosso grupo, que já roda com bastante coisa observacional. Então, eu acho que eu vou realmente falar um pouco do momento, né, da fotometria de alta precisão, conectado, né, eu vou falar em sinergia muitas vezes, né, com espectroscopia, então essa junção das missões espaciais com a espectroscopia de alta resolução tem um poder incrível, né? Então eu acho que essa é a mensagem principal dessa minha apresentação, né? Eu acho que é isso que a gente vai meio que levar como promessa, né, de passagem para vocês, exatamente que vocês percebam o potencial dessa junção. E aí algumas, obviamente, aplicações evidentes, né, que são os exoplanetas, as exoluas, né, nesse meio aí a rotação e a atividade, que muitas vezes é uma área de pesquisa, acaba sendo um prejuízo para a detecção e para a caracterização
sistemas, então eu vou falar um pouco sobre isso. E a parte de ciclos magnéticos e busca propriamente dita eu vou deixar de fora, porque são coisas que, na verdade, a gente, com o tempo, vocês vão perceber que isso tem interesse, mas não está no núcleo duro, né, do que eu chamo hoje a pesquisa nessas coisas que eu vou apresentar. Bom, essa história ela é um pouco já bem batida, na verdade não é de hoje que nós temos essa junção de fotometria espacial com espectroscopia, né? Eu trabalhei as primeiras estrelas lá com o MOST, ainda em 2003, as curvas de luz desse primeiro satélite, né, que é um observatório muito parecido com os outros que sucederam, o Corot e o Kepler. O que aumentou, basicamente, foi o número de estrelas observadas, a precisão, né, da fotometria por milhões, né, de elementos, né, de precisão, né, uma parte por milhão. Né, isso é mais ou menos o que a gente tem hoje na fotometria espacial. E o que fica muito claro é que em menos aí de uma década as coisas realmente aumentaram de forma extraordinária. Né? Eu posso dizer que esse é um momento de ouro para a nossa área. Então, atualmente, nós temos o TESS voando, né, entre esses satélites, o TESS que é também um instrumento extremamente focado em exoplanetas, que faz um levantamento, na verdade, fotométrico e que produz curvas de luz aí de diversos tamanhos. Dependendo do local da galáxia, ele vai aí varrendo, né, com curvas de 27 dias, que são as menores aqui né, nos polos dessa projeção, né, da esfera galáctica, até na verdade, outras curvas de luz um pouco mais longas, né, tipicamente aí com a centena de dias. Né? Então, claro que nós vamos falar hoje também com um olhar para o futuro, né? Isso aqui é um panorama, mais ou menos, nos observatórios que tem relação com essa área, com a parte de fotometria. Estou começando pela fotometria. Então, nós temos aqui, no meio aqui desse slide, nós começamos ali do Hubble, no meio aqui nós temos o Kepler e o K2. O Kepler e o K2 são exatamente a mesma missão, mas a partir da quebra das rodas, né, do Kepler, né, de um dos sistemas de movimentação, ele começou a vagar e entrou na fase K2, que ainda foi mais incrível, porque o Kepler era focado em uma só direção e depois ele, nesse movimento dele vagando, ele foi apontando para outras direções e a gente teve ainda mais dados incríveis para explorar no que a gente chama de K2. E aqui o CFA, Harvard, junto com o MIT, estavam exatamente no centro da caracterização desses novos objetos observados pelo K2, né, que não estavam no Kepler regular. O TESS, como eu falei, voando, KELPS, uma missão suíça, e aí chega no Plato com previsão para 2026, que eu acho que realmente, se eu fosse estudante hoje, eu estaria realmente olhando aí para o Plato, não é? essa fronteira de 2026 e a próxima década. Né? Então, esse é um pouco o resumo. Bom, o Plato ele tem algumas características super importantes, né, na concepção da missão. Né? Uma delas, claro, ele vai fazer trânsito, né, e esse trânsito, obviamente, é baseado em curvas de luz de altíssima precisão, mas o Plato ele vem aí com aprovação pela ESA para fazer uma caracterização de trânsitos para estrelas que tenham precisões de 3% em raio, 10% em massa e 10% em idade. Olha, isso parece uma coisa assim fácil de se dizer em um slide desse, esse slide aí é da Hayek, né, a PI do Plato, mas é exatamente aí que mora o problema. Né? Ou seja, ele vai fazer a mesma coisa que o que fez o Corot, depois o Kepler e tal, mas assim, ele está querendo olhar primeiro para todas as estrelas em todas as direções do plano galáctico e com essa precisão. Né? Basta dizer, então vocês vão perceber, o que eu quero falar é que a idade hoje de 10% é algo que a gente não tem absolutamente nenhuma ideia de como chegar numa precisão tão grande na idade das estrelas. Já raio e massa são duas medidas que fazem mais sentido, porque as técnicas já estão
muito mais desenvolvidas. Mas a idade, para vocês perceberem, isso aí é realmente um gargalo gigantesco. Bom, sem falar para a cobertura, né? Então, o Plato, aqui estava 2024, essa data já foi para 2026, e possivelmente aí, por enquanto, a pandemia parece não ter atrapalhado essa data de lançamento, ela continua 2026. Então, enquanto vocês estão vendo aqui, isso aqui é exatamente a distribuição das estrelas no disco galáctico, numa projeção. Enquanto a gente está vendo aqui os campos do Kepler, né, estamos vendo sobreposto a estes os campos do Plato. O Corot são esses pontozinhos azuis aqui em duas posições, uma direção do centro e a outra direção do antecentro da galáxia. E você percebe rapidamente que todo esse barulho que foi feito com o Corot, depois com o Kepler, significam esses pequenos pontinhos azuis e amarelos nessa figura. Agora imagine o que vai ser o Plato, onde as direções de apontamento possuem exatamente essa distribuição que vocês estão vendo aí, ou seja, simplesmente pela quantidade de dados que vão ser observados nominalmente, vai ser uma missão que a gente não tem nada igual, né, nos últimos anos. Então essa, de fato, é realmente um grande passo para a nossa área, né, que envolve principalmente essa observação fotométrica espacial, junto com espectroscopia feita em solo. Bom, o que esses satélites produzem são curvas de luz, vocês sabem. Então, na parte que toca a rotação, né, que é uma área, rotação e atividade é uma área em que eu tenho trabalhado desde o doutorado, né, nós temos curvas de luz, né, que é o que a gente está vendo aqui, são séries temporais da avaliação do fluxo fotométrico da estrela com o tempo. E o que a gente vê são exemplos de curvas de luz. Se você pega aleatoriamente uma dessas estrelas, vamos colocar o Corot aí com milhares de estrelas, depois passando por centenas de milhares de estrelas com Kepler, até milhões de estrelas com Plato. Se você pega aleatoriamente uma estrela, o que você vai ter é uma figura desse tipo, onde parece muitas vezes que o desenho, de tão perfeito, parece um exemplo de livro, né? Como às vezes eu falo. Então, você tem aqui duas estrelas praticamente com a variabilidade, onde essa variabilidade é decorrente ou da passagem de manchas, ou da passagem de planetas, né? Ou de binárias eclipsantes, né? Estrelas que se ocultam, né? E aí você vê a variação do fluxo, né? Emitido. Então, muitas vezes as técnicas que nós usamos para descobrir qualquer processo periódico nesses dados envolvem você fazer transformadas de Fourier, né, como a gente vê no curso de física, que podem ser um pouco mais, digamos, sofisticadas, porque os dados possuem buracos, os dados possuem ruídos, e isso precisa, obviamente, de um tratamento de uma arte, e é aí que mora um pouco a arte observacional, muitas vezes, de saber como tratar essas coisas. Então, mais um exemplo aqui de uma variabilidade. E aí nós temos aí um conjunto enorme de artigos, né? Eu poderia passar aqui exatamente esses 40 minutos falando somente da rotação, das questões ligadas com rotação, mas eu vou querer passar mais rápido por isso, porque o que eu quero hoje deixar claro aqui para vocês é lá na criticalidade de se fazer uma boa análise, ou um bom fit, como a gente chama, uma boa, digamos, achar uma boa solução para os trânsitos dos planetas, certo? Bom, isso aqui é simplesmente para mostrar que nessa caminhada do Kepler, sobretudo, né, nós tivemos observações de estrelas do campo, né, e também de estrelas de aglomerados. Então, nós temos também planetas descobertos, rotação medida de estrelas fora, obviamente, da nossa galáxia, em aglomerados próximos, né? E isso, obviamente, abre também uma outra perspectiva quando a gente faz o censo de estrelas, né? E o censo de estrelas com planetas e os tipos de planetas que a gente encontra por aí afora. Então, nessa junção da fotometria com a espectroscopia, né? O MOST, como eu disse para vocês, é uma missão que começou ainda lá
né, em 2006, 2010, eles estavam com as curvas de luz do mosto saindo, né? Uma das estrelas que chamou minha atenção foi essa estrela chamada Kappa 17. Então, eu vou usar Kappa 7 como um exemplo, na verdade, desse tipo de análise, né? E para vocês perceberem como é forte. Então, isso aqui é a curva de luz do MOST original. Então, mais uma vez, é impressionante, né? Quando você vai para o espaço, então você vê um nível de detalhe, né, dessa curva de luz, você vê realmente a passagem das manchas, você vê que em 30 dias, praticamente, o sinal da mancha foi o mesmo, o tamanho, possivelmente, da mancha que passou na frente se manteve. E você pode calcular aí o período de rotação, exatamente aqui visualmente você consegue ver, né? Se você vê aí a distância entre dois dessas descidas, você está vendo, na verdade, que tem aí 8 dias, mais ou menos, no período de rotação. Essa estrela ela é super importante, porque, no caso, Kappa 7, ela representa, em muitos estudos, sobretudo no estudo que nós conduzimos juntando fotometria e espectroscopia, ela representa o Sol jovem. Então, quando se pergunta, nos modelos de Terra primitiva, como era o Sol na época, por exemplo, do Arqueano, nós vamos aí para 3,8 bilhões de anos atrás, né? Ou seja, quando a Terra tinha ali em torno de 0,7 e 1 bilhão de anos, qual era a atividade do Sol? Como o Sol emitia? Se nós não tivermos uma estrela como Kappa 7 para nos dar elementos observacionais, nós vamos ter que usar modelos somente, né? Modelos sintéticos, que também são bons, mas claro que o dado observacional sempre vai trazer uma força muito maior, né, pela realidade, né, que ele representa. Então, no caso, Kappa é uma dessas estrelas. Eu vou rapidamente mostrar um dos problemas que Kappa 7 resolve quando você junta espectroscopia e fotometria. Um deles é o problema do Sol fraco. Então, isso aqui são os modelos, na verdade, de evolução da luminosidade do Sol quando você vai de trás para frente, né? Se você chegar e olhar para trás, né, qual seria a luminosidade do Sol 4 ou 3 bilhões de anos atrás, né, 3 ponto alguma coisa, então você vai rodar com os modelos para trás, você vai chegar na luminosidade ali no Arqueano, e você vai perceber o seguinte, que a variação da luminosidade do Sol, quando você vai para trás ali, né, quando você corre as equações de evolução estelar ao inverso, você chega em uma solução, exatamente a diferença entre uma aqui, do lado esquerdo até mais ou menos ali 0,8, você chega exatamente numa diferença relativa de luminosidade com relação ao Sol. Isso quer dizer que lá no Arqueano, lá quando se pensa, né, se descobriu, se entende que apareceram os primeiros seres vivos, né, a detecção da vida primitiva, o Sol ele tinha ali uma diferença de luminosidade nessa época que não era suficiente para fazer com que a Terra tivesse água no estado líquido. Então você tem um primeiro que a gente chama de paradoxo da bola de gelo, né, ou paradoxo fraco, porque os dois têm o mesmo efeito, é que a Terra, vocês estão vendo aqui uma imagem sintética da Terra completamente congelada, né? Se o Sol tivesse essa luminosidade que os modelos mostram, nós temos aí um problema para resolver. Claro que nós sabemos que no momento da vida primitiva, lá no Arqueano ainda, né, isso não era uma realidade, nós temos outras fontes de calor, vulcanismo, nós temos algumas soluções que fazem com que essa história do Sol fraco ou da bola de gelo ela acaba sendo um paradoxo, mas ainda as soluções não são conclusivas. Nós não sabemos, na verdade, aonde é que está o buraco, né? Onde é que está a falha no raciocínio, até porque nós não temos elementos. Então, isso justifica, mais do que nunca, o estudo detalhado dessa estrela, que a gente chama de Kappa 17, né? E aí a história foi fazer espectroscopia, espectropolarimetria, junto com fotometria, lá ainda dos anos 2000, né, com o MOST, né? Então, se subiu lá a montanha, como o professor Otton falou, né? O astrofísico observacional ele tem essa coisa, então nós
propusemos um programa, 53 noites consecutivas para observar essa estrela que a gente chama de Kappa 17, no TBL, que é o Bernard-Lyot Telescope, né? Esse é um telescópio exatamente do Pico do Midi, né? No Pico do Midi, 840 metros de altura, e aonde você tem aí um espectropolarímetro, onde se pode fazer não somente a espectroscopia de altíssima resolução, como também entender ali quais são os níveis de polarização que a luz dessa estrela traz. Isso é importante porque pode nos ajudar, na verdade, nos ajuda a partir de uma técnica de inversão a dizer como é a distribuição magnética dessa estrela, né? Essa foto aqui da direita é exatamente uma foto do final da noite, né? Ou seja, o início aí do dia acontecendo, numa das noites que eu fiquei por lá, eu acho que em novembro, tá aqui, né? Entre outubro e novembro, 15 noites observando lá no Pico do Midi. Você sobe no teleférico, é um observatório bastante interessante, porque você não pode ir de outra forma, muitas vezes tem nevasca, e você não pode descer, então você tem que ficar lá até a condição chegar. Tem vários relatos engraçados nesse telescópio, tem mais de 100 anos esse telescópio, e a astronomia está lá há muito tempo, né? Numa das cartas que a gente encontra lá no livro de história, tem a história de um jovem astrônomo que subiu e teve uma nevasca parecida com essa e acabou a água. E eles descobriram que não tinha mais água, mas no porão do telescópio tinha, na verdade, muitos barris de vinho. E aí eles tiveram que ficar tomando vinho durante alguns dias, porque não tinha mais água, né? Imagina a situação desses estudantes lá nesse telescópio. Bom, as observações foram feitas com o Narval. Eu vou seguir um pouco mais rápido aqui nessa parte, mas só para dar a ideia de que o Narval é um instrumento de 65 mil em resolução. Isso é uma resolução boa. Eu vou falar também de instrumentos que têm 100 mil em resolução. E esse telescópio está aqui embaixo. Esse aqui é o instrumento. Vocês estão vendo umas caixinhas aqui embaixo na foto, ali, duas caixas, isso é exatamente o espectropolarímetro, né, onde você faz o estudo por um canal da espectroscopia e por outro da polarimetria. O que nós temos é exatamente a reconstrução do campo magnético aí dessa estrela, né, por exemplo, Kappa 7, onde o período de rotação vindo do MOST foi útil para a gente planejar as noites observadas durante um ciclo, e a espectroscopia faz exatamente a espectropolarimetria faz a reconstrução do campo magnético. Então, aqui numa imagem um pouco mais sintética, mas isso aí é uma síntese a partir da observação. Isso foi feito por Aline Vidotto, uma brasileira, né, que colaborou no caso da reconstrução do campo magnético de Kappa 7. E para terminar aqui a saga dessa estrela, a partir da polarimetria, espectroscopia e da fotometria, nós reconstruímos o entorno magnético dessa estrela, inclusive colocando um vínculo na força, na intensidade do vento, né, que ocorria nessa estrela, que representa o Sol no Arqueano. Numa conclusão desse artigo, né, isso é uma letra do Astrophysical Journal Labs, que a gente publicou em 2016. Tá aqui, isso aqui é perda de massa em função do tempo. Nós temos do lado direito aqui, ó, o Sol. Nós temos mais duas estrelas aqui na direção para trás. Né, isso aqui é um resumo lá do artigo do Wood, 2005. E Kappa 7, ela segue exatamente ali numa posição para mostrar para a gente qual era a intensidade do vento, não é? Exatamente 3,8 bilhões de anos atrás. Talvez vocês não estejam conectando, mas quando você vai para a atividade, você consegue conectar com o vento com as partículas carregadas que viajam, as partículas carregadas chegam na magnetopausa, passam, entram na Terra, ocorrem as auroras boreais e possivelmente hoje se sabe que isso pode afetar as quadras chuvosas na Terra. Então, para vocês perceberem que, na verdade, existe uma ligação ainda muito, digamos, complexa e ainda pouco conhecida, muito cheia de parâmetros, da influência
do Sol no clima espacial, né, terrestre, mas também no macroclima da Terra. Então, isso é uma área extremamente interessante e nem precisa entrar aí nos conceitos de zona habitável, que aí a gente vai passar para outros tipos de estrelas, para zonas. Isso aqui é uma figura que mostra a variação da zona habitável uma vez que você muda a estrela. Bom, capa 7, para resumir sobre essa parte da pesquisa, foi um resultado bastante interessante. Ele correu, na verdade, o mundo, né? Porque foi a primeira vez que se mostrou, na verdade, essa figura aqui foi feita aqui pelo pessoal do CFA, para a produção do artigo, né? Porque foi um alerta bastante... Foram 7 anos de observação, com várias técnicas, e finalmente a gente mostrou que o Sol jovem, 3,8 bilhões de anos atrás, ele tinha uma força magnética muito maior do que o que se pensava, né? E, por sua vez, ele batia ali com partículas, né, no escudo protetor da Terra, né? E essa interação ela não era totalmente conhecida. Por outro lado, esse resultado também vai além disso e mostra que talvez uma das causas pela qual Marte perdeu a água foi exatamente essa interação, porque Marte, por sua vez, não tem esse escudo protetor. Então, com esse pequeno exemplo, a gente mostra exatamente para uma estrela, observada durante, obviamente, muito tempo, mas as consequências do tipo de estudo que nós temos, juntando-se fotometria com espectroscopia, no caso a espectroscopia mais polarimetria, né, na resolução desses problemas. Bom, esse resultado correu o mundo, né, o Washington Post, esse IFL, a revista Astrobiology colocou na capa como resultado. Então, isso foi algo que realmente me trouxe um primeiro alerta, assim, digamos, puxa, olha, isso é uma coisa interessantíssima, quer dizer, olhar para algumas estrelas que resolvem problemas em condições de contorno que vão além da astronomia, né, por outro lado. Usei uma estrela e uma missão do início ao final, 7 anos observando, para passar a primeira mensagem, né? A junção dessas técnicas é extremamente importante. Vamos passar para o segundo instrumento. A evolução do narval, na verdade, percebe-se do ponto de vista observacional que a luz visível ela é muito mais complicada de se analisar para as estrelas que são muito ativas, né? Então, a evolução desse instrumento que foi o narval de alta resolução, eu pontuei lá, né, 64 mil, né, a evolução dele foi o Spiru, que o Brasil também tem conexão, esse aí muito mais, né, porque na verdade existe um projeto brasileiro de conexão, né, de colaboração com o Spiru, e esse é um espectropolarímetro no infravermelho, né, e ele vai dar um pouco a mesma física que a gente viu lá com o narval, né, é um instrumento que está, por sua vez, né, enquanto o narval está lá no TBL, no Pico do Midi, esse aqui está no CFHT, lá no Hawaii, né, é um instrumento especializado em infravermelho, e ele não somente aí faz a parte de espectroscopia para campo magnético, mas ele também é estabilizado para a busca de planetas. Então é um super instrumento, né? O LNA fez partes da instrumentação, né, do Spiru, né, e nós, na verdade, temos aí uma alegria grande de participar de muitos desses projetos. Então, o Spiru hoje é uma das partes da sinergia que eu falei no início, só que agora entre o TESS e a espectroscopia no infravermelho. Então, novamente, a gente traz para uma nova época o mesmo tipo de conexão entre espectroscopia e fotometria feita do espaço. Também não vou entrar em muitos detalhes. Como eu falei, essa instrumentação é extremamente refinada. Esses aqui são os laboratórios de Toulouse. Essas imagens aqui foram feitas em maio de 2016, nos testes finais do Spiru, que já está em funcionamento. Então,
fazendo assim um salto muito grande de 2016 para a semana passada, né, o Spiru já entrou aí em funcionamento e nós temos aqui, olha, um dos primeiros planetas, na verdade, caracterizado, descoberto pelo TESS, caracterizado pelo Spiru no infravermelho. Então, é um planeta, é uma super-terra. Nós temos aqui a fotometria do TESS, nós conseguimos ver ali a entrada do eclipse do planeta, né? E a partir daí, obviamente, fazer toda a caracterização que a espectroscopia geralmente faz. Esse planeta é interessante, né? Esse TOI é o TESS Object of Interest, né? 1452, que é o número dele, e foi observado pelo Spiru para fazer a confirmação. É um planeta que, apesar do pessoal do planeta e todo um foco, né, talvez vocês também se interessem muito mais disso, na equação do estado do planeta, a consistência entre ter rocha, entre ter gás, ou seja, a resolução da equação de estado, um problema importantíssimo para entender os parâmetros do planeta é entender a rotação. Por incrível que pareça, esse planeta aqui é em torno de um ano M, e o que se entende, se percebe, a partir da curva do TESS, é que o sinal da rotação é de menos de um dia, o que é impossível para uma estrela do tipo M. Então, nesse artigo aí, especificamente, né, uma das grandes discussões foi a solução da rotação do planeta, porque você tinha aí exatamente uma inconsistência entre o que o TESS dava e o que o Spiru nos dizia sobre essa rotação. Então, esse é, por exemplo, um dos problemas de ter muita resolução e muita precisão. Porque quando você não tem, os instrumentos não entram em confronto. Mas aqui você tem uma precisão tão grande que você começa a ver efeitos, como o efeito da atividade, que eu vou voltar para isso um pouco mais na frente, que fazem com que o encaixe dos resultados sejam extremamente mais, digamos, delicados, né? Você precisa realmente desse confronto. Então, aqui o que eu estou mostrando nessas duas figuras da esquerda é exatamente o sinal da rotação. Existe aí um sinal que, a princípio, não é da estrela em questão e é possivelmente de uma estrela que está no fundo da imagem, contaminando a estrela da frente. Essa é uma suposição, obviamente, porque, na verdade, ninguém consegue ver o que é esse sinal tão fino que está aparecendo aí nessa curva de luz. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem interromper. Se for mais longa, a gente deixa para o final. Bom, passando agora dessa sinergia, né, entre instrumentos diversos, né? Eu coloquei aqui 2 slides, porque eu acho que o Otton tem interesse também em escutar um pouco sobre isso. Isso aqui, o TESS, ele está lá, né, observando as estrelas da galáxia, como eu falei, mas essa limitação da curva de luz faz com que muitas vezes ele pegue somente um dip, somente uma eclipse do planeta, sem fazer a segunda. Quando isso ocorre, é um problema, porque você não consegue caracterizar a órbita do planeta. Você precisa de 2, pelo menos, para saber qual é o período orbital, que vai ser exatamente a distância entre os 2 eclipses. Bom, uma coisa interessante que os chineses pensaram foi de construir um pequeno telescópio, nesse caso aí, o projeto se chama CHESPA, o CH ali de China, né? Construído no Polo Sul, praticamente, né, para observar os alvos do TESS. Né? Então, isso é uma ideia fantástica pelo seguinte. Primeiro, a gente pode dizer que o Polo Sul é uma espécie de caminho intermediário entre o ground, entre fazer astrofísica no solo e fazer astrofísica espacial. Porque para você ir para o Polo Sul é complexo, né, como engenharia. E segundo, porque exatamente as condições de temperatura, né, precisa ser robótico, né? Então, os chineses fizeram isso desde 2016, eles estão fazendo levantamentos por lá, astrofísicos, e já fazem uma década que eu tenho falado que talvez o Brasil deveria pensar em
em explorar, né, na verdade, a Antártica, né, do ponto de vista de astrofísica. Né? Então, com Otton, uns meses atrás, eu até propus que a gente pensasse possivelmente na efetivação de um telescópio robótico pequeno, porque o Brasil tem uma estação lá na Antártica, que a gente colocasse para fazer esse tipo de acompanhamento fotométrico, que desse suporte sinérgico às grandes missões que estão ocorrendo e que não vão poder, obviamente, se estender e fazer a segunda caracterização. Então, os chineses, esse e-mail aqui, eu botei aqui propositalmente, né, foi um e-mail que a gente trocou ontem, na verdade, esse yesterday aí é de ontem mesmo, e ele me mandou, em uma só pancada, 100 mil estrelas. Pum, 100 mil curvas de luz que eles fizeram nos últimos um ano, né? Eles fizeram durante o último ano, porque lá você tem aí 3 a 4 meses de noite. Então, a noite lá passa 4 meses. Então, durante 4 meses, eles estão observando. Depois a noite vai encurtando, obviamente, mas é muito interessante, porque eles conseguem, de fato, primeiro, resolver muitos planetas que o TESS não consegue. Segundo, eles podem fazer uma astrofísica que possivelmente ninguém tem acesso, até pela latitude, né? Os objetos que você está tendo acesso lá na Antártica são muito particulares daquela região do céu. Então, não vou entrar em detalhes mais sobre isso, mas é só para mostrar para vocês, né, esse projeto está lá no AST-3, né, chama SHESPA, e nesse caso aí eles estão exatamente atacando as estrelas observadas pelo TESS, né, eles fazem a junção do campo do TESS com o campo observacional lá deles. Então, esse aqui é mais um exemplo dessa sinergia. No caso desses dados, essa estrela aqui, né, é uma estrela que eu estou trabalhando, esses dados aqui são lá da Antártica, onde a gente fez a análise da estrela, determinamos o período orbital. Isso aqui eu achava que algumas estrelas poderiam ser interessantes, no caso essa aí é uma delas, porque é brilhante, é uma estrela que é uma binária eclipsante, e tem várias outras, digamos, outros eventos, né, que ocorrem durante a observação, né, flares, né, super boosters de atividade, que podem ser analisados, inclusive planetas em torno de binárias eclipsantes como essa aí. Então, esse aí é um exemplo interessantíssimo para se discutir, né, talvez para o futuro, e abrir um pouco a ideia de que nós temos aí os observatórios na montanha, os observatórios no espaço, mas nós podemos também pensar na Antártica como sendo um possível lugar para explorar. Segunda parte da minha apresentação para vocês, ela vai um pouco, como eu falei, bom, essa que ficou para trás foi o ponto 1, espectroscopia e fotometria, com a melhor precisão que existe. E a segunda parte é, uma vez que você tem esses dados, que você vai lá para o seu computador modelizar, aí você vai fazer um pouco de, não chamo isso de teoria, mas modelização, né, a teoria aplicada. Isso aí é o TCC do meu aluno Gabriel Zusa, onde a gente estava interessado de entender algumas nuances que existem exatamente quando as estrelas passam por eclipses, né? Obviamente, todos já viram essas imagens e sabem que um eclipse, ele é praticamente, quando a gente olha a proporção da parte que é ocultada com o disco, é uma parte por milhão, que é visto no Sol, né, quando você faz a devida proporção, é como se você visse aí uma dessas manchas, né? Quem lembra aí uma passagem de Vênus, uma passagem, qualquer eclipse que acontece, a gente lembra muito exatamente essas passagens de manchas. E um fato interessante que durante muito tempo se negligenciou é que o Sol tem essas bordas escuras, né? Então, quando você observa um eclipse com extrema precisão, um dos problemas que você tem é exatamente na descrição astrofísica, né, da variação do fluxo com relação ao disco da estrela, certo? Então, os fundamentos disso aí, obviamente, fisicamente, você sai lá da lei de Stefan Boltzmann, você calcula os fluxos, você calcula a profundidade óptica, você faz a descrição, né, da interação da radiação com a matéria, tudo isso funciona muito bem. Porém, quando você vai olhar
de uma forma extremamente precisa, você vai ver que essa variação ali, ela não é uniforme, tá certo? E aí isso tem o seguinte problema, né? Então, bom, eu não vou entrar nos detalhes aqui da culinária do TCC do Gabriel, porque ele faz, para resumir o que ele fez, ele pegou uma estrela sintética, ele fez passar um planeta, ele olhou os trânsitos, né? Ele fez uma modelização do trânsito, e nessa modelização, obviamente, dá para ser comparado aqui, por exemplo, aqui, o trânsito de Mercúrio em 2019. Então, você está vendo ali exatamente que nessa passagem, o disco, né, o disco da estrela, ele não é uniforme, né? E o efeito dessa uniformidade é exatamente o que me interessa aqui. Então, o que se vê, na verdade, é que quando você tem quando você tem uma diferença, deixa eu ver aqui qual é a melhor. Eu vou botar aqui. Quando você tem uma diferença no brilho, na intensidade do brilho do centro para as bordas, o que você vai ver é exatamente uma deformação do fundo do trânsito, certo? E essa deformação, né, aqui medida nessa simulação, ela se chama exatamente de escurecimento do limbo. Então, à medida que você vai escurecendo aí na figura do Jason Yesman, que era do Hyman, está aqui em Harvard, ele mostra que esse escurecimento muda completamente a geometria do fundo do trânsito. Conectando agora com o segundo ponto, né, que era exoplanetas, vem as exoluas. Por quê? Porque exatamente nos dados que aparecem quando acontece um trânsito de um exoplaneta, e se esse exoplaneta tem uma exolua, os dados no fundo, tá? Os dados coletados, medidos, fotométricos do fundo do trânsito são usados para detectar as exoluas. Então, é por isso que tem uma conexão extremamente forte entre a definição física ou a medida exata, né, ou digamos, a modelagem desse fundo com a detecção de assinaturas de exoluas. Quando você vai para a literatura, o que você vê é uma coisa muito engraçada. Existem dezenas de leis que descrevem como calcular esse escurecimento do limbo. Aqui, só para dar um exemplo, né, tem uma lei linear, quadrática, uma quadrática lá com raiz, uma logarítmica, não linear, para não falar os nomes, porque uma delas eu sei que é a do Antônio Claret, né, que é um brasileiro que trabalha há muitos anos com escurecimento do limbo, e que, por incrível que pareça, né, essa ainda é a melhor que existe, já tem pelo menos 10 anos. Então, aqui um resumo, não vou entrar em detalhe, no teste para cada uma delas, né, foi exatamente esse um pouco o TCC do Gabriel, mas eu vou querer ir um pouco mais adiante. Primeiro, para testar essas leis quadráticas, essas leis de escurecimento do limbo, precisa-se fazer um modelo de trânsito. Esse modelo de trânsito ele envolve todos os parâmetros: inclinação, tempo de passagem, massa do planeta, massa da estrela, temperatura da estrela, e por aí vai. Quando você coloca todos os parâmetros no teu modelo, e se for procurar todas as soluções, computador nenhum consegue resolver esse sistema analítico facilmente. Então, o Gabriel ele bolou uma espécie de super rotina que usa alguns dos resultados lá do Kipping, do David Kipping, né, que estava aqui em Harvard quando eu cheguei ainda, a gente conversou sobre isso, e foi por isso que a gente entrou um pouco nessa parte da modelização. Mas o que o Kipping faz é que, em vez de fazer uma busca em todos os parâmetros, aqui os coeficientes de escurecimento, ele faz uma busca localizada, ele faz uma busca lá onde realmente existe mais probabilidade das coisas acontecerem. Então, isso aí é uma coisa extremamente usada em computação, mas que facilita muito, porque você acaba, na verdade, focando, né, a partir de algumas condições de contorno, o cálculo do escurecimento do limbo.
Então foi basicamente isso que o Gabriel fez, com um segundo adendo que foi o seguinte: você tem então os dados observacionais, você tem um modelo analítico. Para comparar os dois, você precisa varrer toda a gama de possibilidades de parâmetros. Também é outra coisa que computacionalmente se torna um pesadelo se você for fazer um fit, né? Então, a palavra fit, por isso que quando eu falo fit, eu falo assim, porque fit significa você mudar alguns parâmetros. No caso da inferência bayesiana, você faz isso de forma diferente. Você trata a questão, obviamente, probabilística, não é? Aonde você tem cálculos que são feitos com modificações, né, exatamente do que a gente chama de condições a priori e a posteriori. Né? Então, isso, na verdade, também é um mundo interessantíssimo. Né? A exoplanetologia, de certa forma, a busca por exoluas passa por isso. E o que Gabriel obteve nisso aí, então eu vou passar lá para o final, foi o seguinte: ele teve ali, por um lado, as curvas de luz, por outro lado, o modelo de trânsito. O que ele fez? Juntou os dois. E aí, para os trânsitos, ele consegue exatamente dizer ou calcular, né, quais seriam, na verdade, as soluções mais razoáveis. Né? Então, obviamente que dentro disso existe uma parte ali de cuidado com o sinal, né? Então, volta ainda para o lado observacional pelo seguinte: quando você observa um trânsito como esse que está aí, do lado direito, isso aqui é um dos objetos que ele escolheu, né? Então, o sinal ruído, então você está vendo aí, isso aqui se você pegar todos os trânsitos do planeta e colapsar, tá certo? Então, quando você colapsa, você vê um ruído aqui, ó, você vê uma variação do fundo da linha, não é? Que é extremamente impressionante, né? Para mim, ainda hoje é impressionante como eu olho, como é que o planeta é algo que ele não tem uma rotina diferenciada, né? E todos os trânsitos são iguais. Porém, a estrela não, né? A estrela muda. E aí entra rotação e atividade. Então, automaticamente, escutando isso que eu estou dizendo, vocês estão percebendo que a estrela tem um papel importantíssimo. Não somente a estrela, mas especificamente a sua rotação e a sua atividade. Então, o Gabriel ele selecionou esses alvos, olhou os problemas de cunho instrumental, não é? Olhou lá os trânsitos, e na literatura ele encontrou algumas coisas já feitas, na verdade, fisicamente, quando a gente olha para essas curvas de luz, que a gente tem aqui exatamente essa figura mostra como é que se produz o sinal do Kepler. Nós temos a soma do sinal do planeta, com o sinal da estrela, com o ruído da espaçonave, com o ruído do detector, faz a curva de luz que você está usando. Então, na verdade, você precisa ser um mestre bem treinado em cada uma dessas etapas para você poder entender o que é a curva de luz que você está tratando. E é um pouco isso que o Gabriel exercitou aí no TCC dele, né? A preparação para o mestrado. Então, ele rodou, na verdade, esse código para muitas estrelas. Eu vou passar um pouco mais rápido. Uma delas foi essa aí, né? Essa aqui, que 12019440. Né? Ele fez... Essa aí ele aplicou todas as etapas da pesquisa. Claro que, como isso é muito trabalhoso, não dá para fazer para 1 milhão de estrelas, e esse é um problema, né? Eu vou mostrar para vocês por quê. Quando você faz um tratamento desse, como ele fez, você gasta semanas, talvez, em uma estrela. Porém, você vai ter milhões de estrelas com milhares de trânsitos. Né? E aí você vai ter que tomar uma decisão se você vai calcular esse perfil, né? E a influência do escurecimento do limbo, que vai mudar a geometria do fundo da linha antes de detectar e caracterizar o planeta, ou depois. Ou seja, o escurecimento do limbo vai ser algo que vai ser feito a priori ou a posteriori à caracterização do planeta. Então, essa é uma grande questão, e aí isso o Plato vai ter que resolver para entrar naqueles 2%, naqueles 10% lá da massa, que a gente conversou, 10% da idade, né, que eu mostrei no início da minha apresentação. Então, isso aqui é o resultado
de como se dá a simulação do Gabriel. Então, ele lança o modelo dele de trânsito, o MCMC, né, junto com a estatística bayesiana, né, o sorteio Monte Carlo, ele faz com que as soluções mais prováveis apareçam. Então, aqui, não sei se dá para vocês verem, mas aparece aqui a relação das órbitas, né, o tamanho do semi-eixo maior e do semi-eixo menor, a inclinação, e aqui, ó, do lado direito, o 1 e o 2, são os dois coeficientes de escurecimento do limbo, né, no caso, para esse objeto. Então, aqui é o nível do fit que se tem. Quando se olha o fundo da linha, ainda se vê, né, você está vendo aí exatamente fundos bem diferentes. Então, é exatamente nesse nível de precisão que as próximas missões elas vão agir muito, né? Isso aí ainda é o Kepler. Então, acreditamos que com o Plato, né, esse fundo o fundo do DEEP aí vai estar muito mais preciso, e claro, vão aparecer aí muito mais efeitos, claro, da atividade da estrela, mas também das exoluas, né, que é algo que pode ser detectado com esse tipo de análise. Bom, se a gente parar por aqui e do ponto de modelização e pegar esses resultados e comparar com a literatura, né? Então, esses aqui são os resultados que ele obteve para um conjunto de estrelas selecionadas, que foi exatamente o que foi usado lá pelo Miller, né? No artigo seminal, e inclusive pouco até, digamos, falado na época, né? Mas que agora é super interessante. Então, essa figura aqui é, de novo, coeficiente o 1 com relação à temperatura. No lado esquerdo, linear e quadrático, certo? Eu estou me aproximando do final da minha apresentação. Então, se você prestar atenção, os pontos são as estrelas que se escolheu para calcular isso lá no artigo do Miller. As linhas são modelos de atmosfera existentes, né, aonde se faz também suposições sobre o escurecimento do limbo. Comparando-se o que sai da espectroscopia, que são aí as linhas, com o que sai dos eclipses, que são os pontos, nós vemos ali que, olha, o quadrático, na verdade, alguns pontos ali em 6.000, praticamente as estrelas ou estão abaixo da linha ou acima. Não existe um completo desacordo, também não vou ser tão, né, tão chato, digamos assim. Existe algum acordo, mas olha, as barras de erro também são gigantes. Quer dizer, existe um trabalho para ser feito nessa relação, quando se chega em alta precisão, né, no cálculo ou na medida do escurecimento do limbo, né? Aqui as figuras do Gabriel, ele pegou as estrelas do Miller, ele refez, ele aplicou o modelo dele. Então, para algumas estrelas, ele melhora, obviamente, utilizando alguns pressupostos, ele percebe que as barras de erro que o Miller utilizou, né, muitas vezes se mantêm, né, ele não consegue melhorar isso com a melhora do poder computacional, e, na verdade, esses resultados, então aqui, essa figura aqui é interessante, porque ele termina por fazer a diferença entre o U do Zusa, né, do Gabriel, menos o U do Miller, e a diferença da temperatura. Quando esse negócio dá igual, nós deveríamos ter as estrelas em cima de uma reta aí, né? Como dá diferente, então você vê que esses palitinhos, como eu chamo, eles acabam se afastando dessa linha de consenso entre os dois resultados. E olha que ele simplesmente está aplicando a mesma coisa que o Miller fez, mas com a evolução um pouco dos dados do Kepler, porque foram reduzidos, foram melhorados, né, com a computação um pouco melhor, na verdade, né, porque os processadores melhoraram, mas isso não melhorou tanto a precisão do cálculo, melhorou a velocidade, mas nós temos ainda um problema para resolver, que é exatamente essa diferença. Bom, o que aconteceu de novo? Aconteceu de novo que nós não melhoramos os coeficientes, mas nós entendemos agora
que o fundo da estrela ele não é tão branco, tão homogêneo, tão claro como a gente pensava. Então, os últimos artigos que têm se publicado aí sobre estudo do Sol e também de algumas estrelas do tipo solar, se percebe, na verdade, que existe uma rede ali, uma rede de pequenas estruturas magnéticas, né, entre Pleiades, regiões ativas, Pleiades, coisas que estão ali devido à atividade, que faz com que o fundo estelar, na verdade, seja completamente não uniforme. Aqui do lado direito é uma simulação numérica feita pela Sandra Jeffers, né, onde ela mostra um resultado super interessante. Ela mostra que mudando exatamente a configuração, a distribuição entre spots e regiões ativas, né, você pode mudar muito as conclusões que você tira sobre a detecção do planeta e sobre, obviamente, a modelização do que seriam os trânsitos. Né? Então, isso aí talvez responda, em parte, esse problema que eu apresentei aqui, que o Gabriel mostrou no final do TCC dele, como também, aplicando para os dados do TESS, aparece uma situação interessante que confirma exatamente isso que a Jeffrey falou, que é o seguinte, olha, se você pega o TESS, então você tem uma estrela com planeta, ela tem vários eclipses durante o tempo de observação do satélite. A gente chama muitas vezes esses eclipses, eles acontecem em setores. Né? Então você tem para cada setor vários eclipses. Essa figura aqui é exatamente os cortes dos eclipses colocados um lado a lado. Se você prestar atenção e calcular a profundidade do eclipse, você está vendo aqui na figura de baixo. Então, na verdade, a profundidade do eclipse varia. Os eclipses eles não foram profundos do mesmo jeito, exatamente por causa da mudança da estrela. E tem mais, se a gente pegar isso aí e calcular o escurecimento do limbo para diversos eclipses, né? Porque eu falei para você que a estrela entra, quando ela entra no eclipse, a gente calcula a partir desse eclipse o perfil do escurecimento do limbo, a partir da solução lá que eu mostrei do modelo de trânsito. Pois bem, se você fizer isso ao longo de várias estrelas e ao longo de setores, o que você vai ver é o seguinte, é que, na verdade, essas estrelas, quando calculadas de duas formas, uma pelo eclipse e a outra usando os modelos de atmosfera, os valores não batem. Então está aqui a diferença entre o Atlas, que é um modelo de atmosfera, né, e o Fênix, né, o azul e o vermelho, você tem aí eles não são coincidentes. Então você já tem um problema dos modelos. E segundo, quando você olha os valores calculados dos escurecimentos do limbo em diferentes momentos do eclipse, você também não tem um acordo completo. Então, o que dá para ver aí é que essa diferença existe entre os modelos, claro, de atmosfera, mas usando o mesmo modelo e a mesma estrela para diferentes momentos do trânsito, você também obtém valores de escurecimento do limbo diferentes, sem falar ainda que você tem diversas formas de calcular isso. Eu estou falando somente de uma. Se a gente pega um coeficiente, ou seja, linear ou quadrático, né, e aplicar, você já tem essas degenerescências no próprio cálculo, isso sem falar da forma de definir os coeficientes. De forma que, fazendo um sumário do que se precisa, na verdade, antes de 2026, né, eu diria aí que investigar os efeitos do escurecimento do limbo estelar na determinação dos raios planetários é algo extremamente importante, porque se você muda o escurecimento do limbo, você vai mudar os raios, e aí toda aquela história lá das equações de estados, você pode variar ali, não sei, isso precisa ser colocado de uma forma matemática, mas a partir de que efeito no escurecimento do limbo nós vamos produzir efeitos na mudança nas equações de estado. Isso efetivamente, para o Plato vai ser extremamente importante,
por causa da precisão nominal que o satélite está querendo. Estudar os efeitos da atividade, foi essa última parte que eu falei, no escurecimento do limbo, por sua vez, nos raios planetários também. Quer dizer, você tem o escurecimento do limbo que afeta os raios e a atividade que afeta o escurecimento e que afeta os raios. Então, essas duas inter-relações, né, tanto da atividade como do limbo ele mesmo, tem que ser visto. Por último, eu diria que testar e ver a melhor maneira de se calcular para grandes missões, né? A gente está falando de milhões de estrelas. Nós vamos calcular todos os escurecimentos do limbo antes e fazer uma tabela, ou nós vamos pegar as estrelas e calcular depois do escurecimento do limbo? Ou seja, vai ser a priori ou a posteriori, né? Para o Plato também é relevante, porque isso vai mudar muita coisa. Então, olha, pessoal, eu não sei quanto tempo eu já expus, né? Mas eu mais ou menos corri as partes que eu estou passando aqui rápido, são as partes que eu disse que ia pular, né? Uma delas é a questão um pouco da rotação e do ciclo magnético. Não vou falar sobre as descobertas, né? Mas nosso grupo ele tem atuado na busca de exoplanetas, microlentes. Nós temos alguns planetas publicados por microlentes, a tese do Leandro de Almeida, que agora está no LNA, nós descobrimos alguns planetas muito pequenos com microlentes, com dados do LNA e de uma rede de microlentes. Nós temos publicado também planetas com TESS, simplesmente pega o TESS, analisa a curva de luz e vê que tem um planeta, ninguém viu, pum, então aparece o planeta lá. Poucos são, obviamente, somente com astrônomos da UFRN, nós somos poucos lá, né? Somos 2, na verdade, no meu grupo, mas nós temos feito também algum barulho nessa área. Sem falar das gêmeas solares, não é? O professor Michel Mayor, Prêmio Nobel da Física, esteve lá na UFRN, né? Eu tive o prazer de publicar um artigo com ele no início do meu doutorado, né? E isso também isso traz também uma coisa importante, né, para nosso posicionamento nessa questão internacional da busca, da caracterização dos exoplanetas. Bom, aqui no CFA eu tenho participado de várias ações específicas, né, não com relação à busca, né, mas com relação a essa questão da caracterização, né, dos gargalos que existem. A estrela representa um gargalo para se detectar pequenos planetas, então isso é um ponto. E eu acho que fica óbvio aí que a colaboração com vocês ela é quase que evidente, né? Eu sempre falei para a Otto que a gente tem muitas coisas em comum e assim a estrutura, né, de estudar os planetas em si nós não temos, né? Então é como se a gente descobrisse as coisas e depois isso não segue. Então eu acho que conversar com vocês mais será, obviamente, para mim um prazer e uma intenção, assim que essa pandemia passar, eu vou estar vocês aí em dúvida. Eu acho que eu fico por aqui e fico pronto aí para as perguntas. Obviamente, vocês vão ter. Muito obrigado. Obrigado, Zé Dias. Apresentação bastante didática, bastante clara, bastante informação também, né? Bom, a gente está aberto a perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu fiquei com uma dúvida, você falou aí no final, você tinha falado antes, depois falou no final também. A gente tem aqui parabenizado pelo Gil. Você falou eu não entendi bem assim, quer dizer, quais seriam prós e contras de fazer a correção do escurecimento do limbo a priori ou a posteriori, que você pegaria as estrelas, faria isso, e depois faria o estudo já levando isso em conta. Você está falando só de termos estratégicos ou isso implicaria em alterações em resultados? Então, na verdade, o que se percebe agora é que a mesma estrela ela varia o seu escurecimento à medida que a atividade evolui. Então, se você calcula um escurecimento a priori, você acaba impondo para aquele momento que você calculou, que não significa que seja a média boa para todos os eclipses. Então, você acaba entrando um parâmetro de escurecimento do limbo e rodando toda a sua parafernália de detecção, que não é verdadeiro
porque a atividade não é o mesmo. É como se o a priori não levasse em conta que as coisas são muito dinâmicas ali, naqueles meses. Mas a Então, escala de tempo é curta assim mesmo. a escala de tempo é de meses, né? A gente vê que vai É, vai com a atividade vai mudando, a dando, dinâmica de manchas vai mudando, e você tem ali os escurecimentos das manchas. Claro, o do limbo nem tanto, mas a estrela fica mais spotted, né? Ela vai ficar com mais manchas ou com menos manchas, e você acaba influenciando. Então, se você quer detectar uma Terra, se você quer detectar uma exolua, aquela coisa que é muito no limiar ali do satélite, você vai acabar perdendo, porque é a soma dos erros, né? O erro instrumental, com o erro da modelização, com o escurecimento do limbo, você vai acabar perdendo talvez a medida mais importante do satélite, né? Então, e aí a posteriori, como você disse agora, aí vem a questão técnica, né? Porque você vai ter que baixar todo mundo, todas as curvas interessantes, todos os planetas, fazer o cálculo de tudo e fazer quase que eclipse por eclipse, né? A modelização para poder tirar ali um valor quase temporal, né? Então, nesse eclipse é tanto e assim você variar. Então, essa coisa está sendo discutida agora para o Plato, né? Então, tem um grupo que diz, não, vai dar muito trabalho, vamos entrar com a tabela. Tipo espectral, temperatura, coeficiente é tanto. O outro grupo diz, olha, não é bem assim, a gente vai perder. Então, está tendo essa discussão ainda, nesse momento, sobre o a priori e o a posteriori. talvez, né, como você acabou de explicar, né, se for para visando coisas que estão no limbo, né, no limiar, estão no limiar, aí talvez tenha que ser a posteriori mesmo, né, mas aí seria talvez, não sei, né, a priori você faz o geral, né, depois o a posteriori pontual, né, cada caso, ó, esse caso aqui talvez valesse a pena rever, né, fazer o estudo. Muito interessante, muito interessante. Realmente a gente, o avanço que tem tido, né? Você comentou nisso, né? Da resolução, da precisão das medidas, dos avanços que tem tido, a gente avança, mas as técnicas e a metodologia, até a sequência, como você acabou de falar, né? O que vem antes ou depois, pode ser crucial para medidas que são muito, muito sensíveis, né? Então, As exoluas é um barato, né? Porque ninguém imaginava. Quando eu vi a primeira vez isso, eu falei, nossa, que você vai olhar o fundo da linha variando em cada eclipse. Então, isso para mim foi quase um choque. Assim, eu falei, caramba. bem interessante, bem interessante. Legal, legal. Bom, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Eu acho que é isso, então. Obrigado, Zé Dias. Essa gravação depois, muita gente vai rever depois, então, eventualmente, se surgir perguntas, a gente tem uma aqui. Tem. Maria Lívia, pode falar, por favor. Olá, professor, tudo bem? Olá. Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor, que eu achei muito interessante, mas como eu não sou da área do senhor, aí às vezes algumas coisas físicas ficam um pouco confusas na minha cabeça só por não ser da área, né? O que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: eu vi que o aluno do senhor modelou algumas coisas por cadeia de Markov, né? Aí eu ia perguntar para o senhor que o que fisicamente exatamente foi modelado como um processo estocástico? Foi o trânsito? Foi a questão que o senhor falou esqueci o termo que o senhor utilizou, do limbo? Me perdoa se eu estiver falando bobagem. Não, a questão é do trânsito mesmo, né? Então, na Aham. verdade, no que a gente modelizou, na verdade, a construção desse modelo de trânsito, ele usa essas distribuições, né? Então, você tem uma multiplicação de probabilidades, né? E nisso aí você acaba usando a cadeia de Markov. E depois nós usamos, quer dizer, uma vez que você tem você faz um sorteio, digamos assim, de todas as possibilidades,
aí você simplifica por aquelas que são mais, digamos, que podem ocorrer mais, né? E vem a segunda parte, que é a parte bayesiana, né? Ele, inclusive, depois, se você quiser, o TCC dele vai ficar na rede, você pode baixar e vai mostrar, mas o coração da modelização do trânsito usa o MCMC junto com a parte bayesiana, né? De inferência bayesiana. Eu achei bem interessante. Eu não tinha minha base estatística é boa, né? Mas para problemas de física, assim, eu nunca tinha visto assim esse tipo de aplicação. Achei bem legal. Eu vou pegar o TCC do aluno do senhor. Como que é o nome dele mesmo? Gabriel Zusa. Gabriel Zusa. Inclusive, ele ia falar, Otton, você sabe, essa parte eu deixei tudo direitinho para ele, porque eu ia falar o início e o final, no meio ele entraria. Mas ele recebeu uma proposta de emprego, para você ver, para o mercado financeiro. Foi para São Paulo. Isso que eu ia comentar para o senhor, porque as aplicações em geral que a gente vê são justamente de econometria, economia e tudo e tal. Mas eu tenho formado alguns assim, que os bancos têm tomado, mas assim, o Brasil está assim. No grupo eu tenho dado uma força muito grande para a parte computacional, o que acaba sendo bom. Então os meninos chegam uma hora, fecham uma porta, abrem outra, daqui a pouco eu encontro com eles de novo. Mas é exatamente isso. A gente tem trabalhado muito com essa questão da computação de alto desempenho, a questão estatística, né? Inclusive ele dá um exemplo muito bom nessa. Eu esqueci de falar, não tinha tempo, mas é como a caixa preta do avião da Air France, né? Onde eles exatamente foram atrás dos estatísticos para tentar dizer aonde seria melhor procurar a caixa preta, né? Vocês lembram aquele voo lá que desapareceu, né? Então, isso mostra de como a busca ela deve ser focada, né? Quer dizer, a primeira coisa que o cara fez foi, olha, vamos aqui uma condição bayesiana. Não adianta ficar procurando de qualquer jeito. Tem que seguir um raciocínio aqui da distribuição de probabilidade aonde pode ocorrer realmente encontrar, né? O objetivo era encontrar. E, de fato, foi assim que se usou, está aí o paper, né? Então, eu acho que essa é uma área muito interessante para nós, que somos físicos matemáticos, né? O Otton, nisso aí é também muito forte, porque a gente vai precisar muito disso, porque os números estão divergindo. Nós temos milhões de estrelas, então não tem mais como fazer como as 300, né? Acho que foram um pouco menos de 100 o MOST. Depois fomos ali para, sei lá, milhares com Corot, e aí centenas de milhares, e agora milhões. Então acabou, né? Não tem mais como. É a era do Big Data, né? Agora, e aí você tem que não se perder no Big Data, né? Saber o que você quer e saber como procurar, né? Exatamente. Então, legal, ótimo. Obrigado, Olivia. Alguém mais? Mais alguma questão? Bom, então eu gostaria de agradecer, José Dias, como eu estava falando, a gente tem essa gravação e depois as pessoas podem olhar e eventualmente alguém te manda um e-mail. Tá bom, claro. Mais tarde aí, que pode surgir alguma coisa. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e estou às ordens aí, quando precisar. Legal. Bom, agora só antes da gente encerrar,